Salve, salve, alquimista! Bora para mais um vídeo, dessa vez falando de ligação metálica. É a última ligação que a gente vai falar, tá, galera? A ligação metálica, obviamente, acontece entre os metais. Como o próprio nome já diz, ligação metálica. Pessoal, o principal da ligação metálica é o mar de elétrons, a teoria do mar de elétrons. O que acontece quando eu tenho vários metais ali, galera? O metal, ele é um cátion, certo? Carga positiva. Ele perde elétrons para o meio que ele está. Então, quando eu tenho, imagina como isso aqui, como sendo uma barra de ouro. Tá vendo que eu tenho meus átomos de ouro, ó, meus cátions de ouro e os elétrons livres aqui, ó. Pessoal, é isso que faz com que o metal, a característica principal do metal, seja a condução de eletricidade. Ele permite que esses elétrons, ó, fiquem livres quando eu aplicar uma diferença de potencial. Imagina que eu tenho um polo negativo aqui e um polo positivo aqui, ó. Os elétrons vão correr em direção ao polo positivo. Isso daí é uma corrente elétrica, um fluxo de elétrons, tá certo? Então a teoria do mar de elétrons é a principal característica da ligação metálica. Sobre os metais, sobre a ligação metálica, a gente pode misturar os metais para conseguir alguma característica importante ou alguma característica que eu queira. Por exemplo, galera, o ferro puro, ele é muito duro. Por ser muito duro, ele é muito quebradiço. Se eu pegar uma barrinha de ferro puro e der uma martelada, muito provavelmente ele vai trincar. Uma marretada muito forte, ele vai trincar. Por quê? Ele não aguenta a alta pressão. Por ser tão duro, quando eu aplico uma pressão muito forte nele, ele quebra. Tá certo? Só que, quando eu misturo um ferro com o carbono, essa estrutura dele fica muito mais forte, muito mais resistente. Imagina o seguinte, ó, imagina que eu tenho várias esferas grandes, ó. Imagina que isso seja os átomos de ferro. Tá vendo que ele tem pequenos espacinhos? Imagina que esses espacinhos, ó, são preenchidos por átomos menores de carbono. Imagina que eles são preenchidos aqui, ó. Imagina esse espaço aqui, ó, preenchido por átomo de carbono. Ele fica muito mais resistente. E essa liga é chamada de aço, certo? Então o aço comum é uma mistura de ferro com carbono. Assim como diversas outras ligas, ó. O latão, aquele metal dourado que faz instrumento musical, por exemplo, um trompete, um trombone, uma tuba, o latão é uma mistura de cobre com zinco. O bronze é uma mistura de cobre com estanho. O aço inoxidável é uma mistura de ferro, carbono, cromo e níquel. Sabe liga leve? Já ouviram falar da liga leve, que faz roda de carro? Ó? Liga leve? É uma mistura de metais leves, como alumínio, titânio, silício, ferro. O ouro 18 quilates, normalmente ouro de aliança, né, é 75% ouro e 25% outros metais. Aí pode entrar cobre, prata, níquel, cádmio. Tá bom? Então, galera, ligas metálicas é uma mistura de metais para que eu consiga alcançar uma característica específica, certo? Olha só, sobre os metais. Os metais são muito característicos, tá? Eles são os mais abundantes da tabela periódica. Tá? O metal é a grande parte da tabela periódica. São encontrados na natureza no estado sólido. Os metais em temperatura ambiente, a 20, 25 graus Celsius, são sólidos. A única exceção é o mercúrio, que é líquido. Os metais se unem formando estruturas cristalinas, denominadas ligas metálicas, como se fosse o retículo cristalino do composto iônico, só que só com metal. Uma liga metálica é a união de dois ou mais metais. São considerados bons condutores elétricos e térmicos. Tá? Então, o metal, a principal característica do metal, galera, é conduzir bem eletricidade e calor. Possuem densidade elevada, o metal sempre é denso, muito denso,
alto ponto de fusão e ebulição, para eu conseguir derreter uma barra de ferro, uma barra de prata, uma barra de níquel, eu preciso de uma certa quantidade de calor, uma quantidade elevada de calor. Possuem maleabilidade e ductibilidade. O que significa? Maleabilidade é fácil de eu moldar, de eu fazer chapas, por exemplo, e ductibilidade é fácil de eu fazer fios, certo? Como, por exemplo, o cobre. E possuem brilho próprio, brilho característico. Gente, o metal, ele reflete muito bem a luz, né? Ele tem uma característica brilhante muito predominante na sua estrutura, tá? Eu olho um metal e eu olho, não sei, por exemplo, uma madeira, um pedaço de madeira. A madeira não tem brilho nenhum, o metal tem, certo? Então essas são as características principais do metal. E a ligação metálica, galera, ficar esperto. Teoria de mar de elétrons. Isso aqui é o principal sobre os metais. Tá bem? Tá bem? Olha essa questãozinha aqui, ó, da UFMG. Nas figuras 1 e 2 estão representados dois sólidos cristalinos, sem defeitos, que exibem dois tipos diferentes de ligações químicas. Então, esse aqui é um tipo de composto e esse aqui é outro tipo de composto. Falou nuvem de elétron, já vou apontar aqui. Ó. Nuvem de elétron, mar de elétron, isso aqui é um metal. Opa, olha o que eu tenho aqui, um retículo cristalino com cátions e ânions, polo positivo e polo negativo. Eles estão livres ou eles estão bem fixos aqui, bem firmes? Então isso aqui é característico de composto iônico, galera. Certo? Já vou deixar anotado aqui. Isso aqui é característico de um composto iônico. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a figura 2 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Não, galera. Isso aqui não conduz eletricidade. Os átomos aqui, ó, os átomos negativos, né? A gente pode chamar os polos negativos, eles estão muito fixos aqui, muito firmes. Isso aqui não vai ter liberdade para caminhar, não vai conduzir eletricidade. B. A figura 1 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Sim, olha como os elétrons estão bem perdidinhos ali no meio. Ó. Se eu aplicar uma diferença de potencial, esses elétrons vão voar, vão correr que nem louco. Então, é isso. A C. A figura 1 corresponde a um material que, no estado líquido, é um isolante elétrico. Não, não é isolante elétrico. Olha isso aqui, os elétrons têm total liberdade. A figura 2 corresponde a um material que, no estado líquido, é um isolante elétrico. Não, se isso aqui ficar no estado líquido, aí sim essas partes, tanto negativa quanto positiva, vão ter liberdade para correr, porque eles vão estar no estado líquido, ó, vão estar com mais espaços livres. Ó. O estado líquido, ele afasta um pouco os átomos, eles deixam os átomos mais agitados. Tá? Aí sim eles vão ter liberdade para conduzir a corrente elétrica. Tá certo? Então a única que batia aqui era a B. Pessoal, falou de metal, teoria do mar de elétrons, e lembrar que as ligas metálicas são junções de metais. Ali. Beleza? Bom, espero que tenham entendido. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer. Também segue a gente no Instagram lá, dá uma força. Tamo junto, galera, um abraço e até a próxima.